No encontro passado, começou a estudar sobre a quinta lei de cura. Vamos voltar rapidinho para ver o que ela fala? Ela diz assim: não há nada a não ser energia, pois Deus é vida. Duas energias se juntam no homem, mas outras 5 estão também presentes. Para cada uma, há um ponto central de contato. O conflito dessas energias com as forças e das forças entre si produzem os males corporais do homem. Eu não tive tempo de revisar, tá bom? Tem tempo de digitação que a gente viu na aula passada. Continua com Deus. O conflito das primeiras e das segundas persiste durante idades, até que seja alcançado o cume da montanha, o cume da primeira montanha. A luta entre as forças produz todas as doenças, males, dores corporais, que muitas vezes buscam alívio na morte. As 2, as 5 e depois as 7, mais o que elas produzem, possuem o segredo. Essa é a quinta lei de cura. Aí a gente viu que é bem esotérico esse texto, né? E a gente viu alguns símbolos aqui. Então, as energias... nós vemos um corpo de energia, as energias principais que ele fala dos conflitos na energia da alma com a energia da personalidade. As 7 energias são os 7 raios que atuam especialmente em cada um dos 7 chakras. E mais, daí ele fala que a primeira é a energia da alma, depois a energia da personalidade, e os conflitos têm lugar nessa relação. É um primeiro momento, depois eles se integram, né? A gente falou que muitos ensinamentos têm sido ditos sobre essa luta, mas mais numa questão abstrata, mística do conflito e não explicando por que exatamente esse conflito ocorre. Então a gente viu que a alma, à medida em que a gente desenvolve o contato da alma, a gente vai vitalizando todos os chakras e assim isso vai produzindo um estresse e uma tensão no corpo físico. Porque o corpo etérico é de uma natureza mais sutil que o corpo físico. Então, se a gente também lucifica o corpo etérico, enquanto encarnados, produz um estresse no corpo físico que é naturalmente de um ritmo mais lento. Aí a gente falou que por um tempo a personalidade se enfraquece, se fortalece, perdão, vai se tornando mais empoderada, e aí tem esse conflito quando ela tem que ceder lugar para a alma, até que ela enxerga que realmente esse é o caminho, né? Aí um ciclo na vida do aspirante, que o controle da personalidade começa a enfraquecer e a ênfase e consequente atividade se transferem para o centro da cima do diafragma. De novo, causa problema de reajustamento. Então, a gente sabe que cada passo que a gente dá tem em si uma crise, né? Um ajustamento, depois a gente conseguir dar novos passos, e é assim que funciona. Eu estou falando rapidinho, que a gente já refletiu sobre isso, tá? Tá no nosso site, no nosso canal do YouTube. E aí a gente ia começar esse slide aqui. Acho que dá tempo da gente terminar. Tá gravando. Então, o que o tibetano diz? Certos objetivos apresentam seu aspirante em diferentes etapas, cada um envolvendo progresso, ao mesmo tempo acompanhado de certas dificuldades. Então, para cada ponto que a gente se encontra no caminho do desenvolvimento, os objetivos são diferentes que a gente busca alcançar. Então, o objetivo de um aspirante é muito diferente do objetivo de um iniciado. E, ao mesmo tempo, as dificuldades que o próprio desenvolver acarreta também são diferentes. Então, a gente vai começar vendo que o objetivo que o iniciado tem diante de si é que todos os centros no corpo etérico sejam capazes de responder à energia do raio da alma e às outras 7 energias que lhe são subsidiárias. Então, ou seja, a gente sabe que o iniciado
especialmente quando a gente fala aqui, né, quando o tibetano fala, iniciado é geralmente alguém que já passou pela terceira grande iniciação. Aí eu vou ler o outro parágrafo para ficar mais claro. Esse processo de estimular, ajustar e reconquistar o controle definitivo prossegue até a terceira iniciação. Aí, então, a qualidade e o calibre do veículo físico são totalmente diferentes. E as regras e leis de saúde não mais se aplicam a esse ser. Então, nessa etapa do caminho evolutivo, o ser... Está me tentando muito? Quer deixar? Lógico. Claro. Nessa etapa do caminho evolutivo, que é uma etapa muito avançada, o objetivo, então, e a dificuldade que o ser vai passar é que todos os seus chakras, os 7 principais, precisam responder ao raio da alma, em unidade, em perfeito funcionamento. Então, essa é uma meta bastante avançada, né? E aí, então, a partir de quanto ele está já recebendo todos os estímulos da alma, pelo seu corpo emocional, pelo seu corpo mental, o trabalho dele vai ser harmonizar essa qualidade verdadeiramente espiritual no seu 7 chakras. Então, fazer com que eles respondam em unidade, num ritmo, a esse estímulo. E aí, obviamente, isso vai trazer também um perfeito equilíbrio no seu corpo físico. E aí o tibetano fala aqui, para esse indivíduo, as regras de saúde pura não se aplicam mais. Por quê? Porque ele praticamente não tem mais. Ele tem ainda um corpo físico, mas o físico, emocional e o mental já estão com os dias contados. Logo, possivelmente na mesma encarnação, ou numa próxima, esse indivíduo vai passar pela quarta grande iniciação, que é representada na vida do Cristo pela crucificação. Então, toda essa vida material, que inclui físico, etérico, emocional e mental, não vai mais existir para ele. Então, o que a gente entende como saúde, doença, isso não faz mais sentido para esse ser. Ele já está vibrando num patamar muito mais elevado. Naturalmente, o objetivo e as dificuldades que esse ser vai encontrar são muito diferentes do que nós estamos enfrentando. Mas um dia a gente vai chegar nesse ponto também. O objetivo diante do discípulo, aí a gente pode tentar se encontrar mais ou menos como aspirante ou como discípulo, é promover o controle dos centros no nosso corpo, dos chakras, através da alma, por meio da estimulação, eliminação e eventual estabilização. Ou seja, para nós, o que vale é buscar contato com a alma. A gente não vai estimular, ou eliminar, ou estabilizar um chakra a partir do ponto que ele se encontra no corpo etérico. Porque a gente não sabe qual está mais ativo, qual está menos, onde está mais obstruído, onde está menos. Então, o que a gente pode de melhor fazer para harmonizar os nossos centros é nos conectar com o nosso eu superior, com a nossa alma. A gente fazendo isso, o controle da alma é que vai harmonizar e vai restabelecer o fluxo energético entre os nossos chakras. Isso é o mais prudente e o mais sábio do ponto de vista que a gente está, do ponto de evolução que a gente está. Isso, inevitavelmente, provoca dificuldades e a vitalização, ou inspiração, ou a ausência, ou deficiência delas. Afeta os órgãos do corpo dentro das áreas vizinhas ao centro e afetam as substâncias que o cercam. Então, o nosso processo de alinhamento dos chakras a partir da alma vai naturalmente provocar desconforto. Então, tudo bem, a gente já sabe disso, o importante é continuar fazendo para ir, aos poucos, estabilizando, harmonizando, né? Aí, também a gente se encontra nesse patamar de baixo, porque a gente está meio que no pé lá e no pé cá. Então, o objetivo diante do aspirante ou discípulo probacionário é transferir as forças dos centros abaixo do diafragma, através do plexo solar, para os centros acima do diafragma. Então,
Nessa encarnação que nós estamos vivendo, muito, e talvez o principal objetivo seja a gente integrar a nossa personalidade, e quem faz isso no primeiro momento é o plexo. E aí, então, depois, como uma personalidade integrada, buscar o contato com a alma, e aí, então, a partir dessa infusão da alma, vai ocorrer num dado momento, talvez nessa encarnação, talvez na próxima, o que ocorre no período, no momento em que a gente chama de iniciação, que é uma grande expansão de consciência, ocorre a transferência da energia de um chakra para o outro. Essa transferência vai sendo alimentada, nutrida, construída ao longo de uma ou mais encarnações. E aí tem um momento culminante, que a gente chama de iniciação, que é onde ocorre efetivamente essa transferência. Então, a gente hoje está buscando transferir a energia do nosso centro sacro, que é ainda em muitos de nós e na humanidade muito ligado ao desejo, para uma outra forma que está ligada à parte sexual, para uma outra forma de criatividade, que é o nosso centro da garganta. Então, à medida que o indivíduo caminha no desenvolvimento e no despertar espiritual, naturalmente vai havendo essa transferência a partir do controle da alma, tá? Tanto do sacro para o laríngeo, quanto do plexo para o cardíaco. Muitas vezes, esses dois processos vão acontecendo concomitantemente. Tá? Algumas vezes não, algumas vezes a alma está centrada apenas na transferência do plexo do cardíaco ou do sacro para o laríngeo. Muitas vezes, especialmente no período que a gente vive, possivelmente esses dois processos estejam acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que, pensando no macro, prepara a gente com um pouco mais de rapidez para serviços mais potentes futuros, mas ao mesmo tempo traz mais desequilíbrio e confusão, porque são dois ajustes que a gente tem que passar ao mesmo tempo. Fora a própria transferência da nossa polarização emocional para mental. Fora esse momento todo de transição que a gente vive da era de peixes para a era de aquário, da saída das energias do sexto raio à entrada das energias do sétimo raio. Então, a gente vive literalmente um momento de bastante confusão, que tem, com certeza, uma finalidade excelente, um trabalho dos grandes seres, a gente tem todo o suporte que a gente precisa, porém, é importante a gente reconhecer e se preparar para esse tipo de possível desequilíbrio, que a gente vai encontrar pessoalmente, como grupo e principalmente como nação e como humanidade. Tudo bem até aqui? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo Sim, bem. tudo. Então, tá bom. Continuando, né? A energia da base da coluna, ou seja, o nosso chakra básico, tem que ser transferida para a cabeça. Isso é um processo mais adiante, tá? A energia do sacro tem que ser elevada até a garganta, como eu falava, enquanto que a energia do plexo tem que ser transferida para o coração. Isso inevitavelmente, todos os seres humanos vão passar por isso, porque esse é o processo de desenvolvimento. Isso é feito em resposta ao puxão energético do raio da alma, quando começa a dominar o raio da personalidade. Então, à medida em que a gente vai se conectando com a nossa alma, construindo nossa antakarana, não é uma via de mão dupla. A gente faz o nosso esforço, que o antakarana precisa ser auto-iniciado, não é dado para nós, é cada indivíduo que vai construindo ao longo de diversas encarnações essa conexão consciente com o eu superior, e à medida, então, em que esse esforço é feito, isso não deixa de ser uma invocação à própria alma, que ela evoca ou responde também do lado dela, construindo esse pavimento. Então, é como se a gente estivesse construindo uma estrada, né? De Campinas para São Paulo, e a alma também estivesse construindo de São Paulo para Campinas. Então, num dado momento, a gente vai se encontrar na Bandeirantes, esperando, né? Tem muito coisa.
E aí, então, a alma vai fazendo esse tipo de puxão, ou seja, a alma também responde aos nossos esforços auto-iniciados. Só que quando a alma faz isso, é para ajudar nessa transferência, que de novo vai culminar no momento de iniciação. Aí, no período da iniciação, isso é definitivamente consumado, mas esse processo vai acontecendo, né? Então, e aí, por que ele fala do raio da alma? Porque para cada indivíduo, de cada raio diferente, esse processo vai tomando nuances diferentes. Se é um indivíduo de alma de primeiro raio, isso é mais drástico, porque o puxão é mais forte, porque tem envolvido energia de poder, de vontade, de propósito, né? Se é um indivíduo de segundo raio, isso tende a ser um processo um pouco mais gradual, né? Um pouco mais consciente. O indivíduo de terceiro raio vai ser um pouco mais diferente também, mas cada um de acordo com as características de cada raio. É um processo longo e doloroso que se estende por muitas vidas e traz como resultado muitos males físicos. Claro que o resultado final é muito superior a tudo isso e vale muito a pena, né? Mas é importante que a gente reconheça que estamos, enquanto trabalhadores para o nosso próprio desenvolvimento, sujeitos a esse tipo de ajuste. Que, no fim das contas, é muito pouco perto de tudo aquilo que vem à medida que a gente se desenvolve. Em termos de consciência, em termos de alegria, em termos de corretas relações, em termos de autorrealização. Então, o preço a pagar é pequeno em vista de tudo o que é possível em termos desse contato. Mas é importante que, e o tibetano fala, como é um tratado de cura, então o tibetano tem que falar sobre tudo que é possível que aconteça quando a gente está tratando, especialmente também, pessoas que estão nesse tipo de desenvolvimento. Então, não é para a gente se desanimar ou para a gente achar que não, melhor eu ficar aqui onde eu estou. Não, obviamente que não. Mas ele precisa, né, já que estamos falando de cura, nos elucidar sobre todas as possibilidades, para que a gente saiba como lidar. De novo, quando a gente faz esse tipo de desenvolvimento como grupo, a estabilidade é muito maior. Então, quando a gente se reúne como grupo, procura atuar como um chakra cardíaco grupal, naturalmente a gente já está auxiliando muito essa transferência do plexo para o cardíaco. Então, cada vez que a gente faz a nossa meditação, no fim das contas, e ganho que a gente ainda não consegue mensurar para a gente mesmo, pensando individualmente também. Porque a gente está auxiliando esse processo de transferência. Porque a gente está lidando com a energia da alma, que é mais potente ainda do que a alma grupal, e a gente está lidando, trabalhando com o chakra cardíaco grupal, que naturalmente o maior envolve sempre o menor. Isso é uma regra do esoterismo. Então, o nosso chakra cardíaco individual é também instado ou inspirado a entrar em atividade, a essa transferência ocorrer. A gente está fazendo isso por outras pessoas. Isso é o quê? Serviço. Autoesquecimento é uma das ferramentas para o desenvolvimento. A própria meditação é uma ferramenta para o desenvolvimento. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente está, além de ajudar as pessoas, a gente está principalmente nos ajudando individualmente e como grupo. A alma muda de raio de uma encarnação para outra? Muito difícil, Tati. Às vezes acontece após um longo ciclo ela mudar para um outro ciclo muito específico, mas é bem raro. O comum, o normal é que uma vez que essa mônada tenha encarnado como alma, escolher um raio de alma para desenvolver, isso fica até a quarta iniciação, que é aquele momento que a alma se dissolve. E muitas vezes aí o raio da mônada é diferente do raio da alma. O próprio tibetano é um mestre que trabalha no segundo raio, né?
Mas o desenvolvimento dele todo, ele diz que foi feito como raio de primeiro, como alma de primeiro raio. Aí, quando ele alcançou a terceira iniciação, aí ele começou a trabalhar mais sobre a influência da mônada de segundo raio, que é o que ele é. Deu horário? 8? É o último, eu acho. Não, tem mais um, mas a gente termina esse. O objetivo, aí, só finalizando, né? A gente falou do iniciado, a gente falou do discípulo, a gente falou do aspirante probacionário. O objetivo diante do homem comum é responder plenamente às forças da própria personalidade, primariamente focalizadas no plexo, e então coordenar essas forças de forma constante e inteligente, para que, eventualmente, uma personalidade integrada seja apresentada para a alma para o seu controle livre. Então, percebe como o que é o caminho para um não é para o outro? Como que é o caminho que tem que ser para cada um no ponto de evolução que ele está? Então, para um indivíduo e para grande parte da humanidade hoje, o objetivo é esse. É integrar as forças na personalidade no plexo e aí desenvolver uma personalidade coesa, integrada, magnética, por mais que os valores ainda não sejam espirituais. Porque percebe que é um caminho de construção, ele não tem salto. Então, se o indivíduo está nessa etapa do desenvolvimento, ele não tem que pensar em alma, em ser visto, em valores espirituais, ele tem que pensar na integração da sua própria personalidade, para que um dia essa personalidade integrada, então, possa ser infundida pela alma. Isso fica muito claro no trabalho de Hércules do signo de Leão, onde o leão é a personalidade integrada. Então, o trabalho todo é construir esse leão. Aí vai chegar um momento em que esse leão vai ceder o lugar para a alma. Então, aí o Hércules mata o leão e usa a pele do leão como roupa. Então, só para a gente entender que nem sempre, porque a gente está num dado ponto do caminho, ou porque a gente está num determinado caminho, isso tem que ser o melhor para todo mundo. Então, é importante a gente ter esse olhar empático e saber, né, que é melhor para mim nem sempre é melhor para o outro. O que é melhor para o outro nem sempre é o melhor para mim. Já parar, né? Tá. Eu vou só ler, então, tá? Aí a gente reflete no próximo encontro. Chamo a atenção para o pensamento que introduzi aqui, que os objetivos, intrinsecamente em si mesmos, têm efeito sobre aquilo a que o homem aspira. Esse pensamento merece cuidadosa atenção, que é aquilo que eu falava. Então, qual é a meta para cada indivíduo? Qual é o objetivo? Aí, isso vai ser diferente para cada grupo, né, de seres. Aspirante algum, isso fica para a gente. Aspirante algum, em qualquer etapa, é claramente preciso enquanto não recebe a terceira iniciação. Então, a gente não tem condição de, com certeza, afirmar em que etapa do caminho a gente está, e muito menos afirmar em que etapa que os nossos outros irmãos de caminhada estão. Então, muito cuidado com julgamentos, né? Não temos essa habilidade hoje em dia. Só aí, ó, quem recebeu já a terceira iniciação. Então, pouco está ele particularizado em sua própria vida e esforço. Os homens encontram-se em todas as etapas imagináveis de desenvolvimento. Muitas delas são intermediárias a essas que foram mencionadas. Todas se fundem e mesclam entre si e formam uma tremenda e confusa arena para o pensamento e a atividade. Então, o tibetano mesmo coloca essas etapas, né? Iniciado, discípulo, probacionário, aspirante, homem comum, só para a gente ter didaticamente a ideia de que, para cada etapa, os objetivos e as dificuldades são diferentes. Porém, existe uma infinidade de outras etapas que estão aí na mediação dentre essas principais. É somente na vida do indivíduo não desenvolvido que essa nítida simplicidade é encontrada. Entre o estágio da infância da raça e o estado da liberação da vida da personalidade, nada mais há do que complexidade. Sobreposição de estados de consciência
problemas psicológicos, doença e morte. Então, o tibetano coloca aqui de uma forma simples, didática, de novo, só para a gente entender o conceito, mas que a gente não caia na armadilha de simplificar as coisas, porque o desenvolvimento humano é bastante complexo. Cada indivíduo é um universo, cada grupo é um universo, cada nação é um universo. Então, a gente não pode simplificar. É só para a gente ter um norte, entender mais ou menos como funciona, mas, ao mesmo tempo, para a gente reconhecer essa complexidade. Então, é uma coisa e a outra. Bom, aí depois a gente continua no próximo encontro. Tudo bem? Tudo bem em casa, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Bem.